No vídeo atrás, eu falei que às vésperas do Natal, Bocelli se comunicou com o padre Reginaldo Manzotti e fez uma entrevista com ele, falando sobre o Natal, né? Quis ser entrevistado pelo padre do Brasil. Aquilo acendeu uma luzinha assim, eu digo, mas por quê? 5 milhões de padres espalhados pelo mundo, ele vai escolher um do Brasil. Enfim. Aí Jesus veio no dia 13 para a 7ª mensagem. Veja o que ele falou. Evidentemente, filhinha, é Maria ou ele? Tua mamãe. Fala de filhinha, é mamãe. Evidentemente, filhinha, essa entrevista, padre Reginaldo Manzotti, não foi aleatória. Algo nasce naquele coração de forma totalmente inesperada. Aqui, para o meu coração, houve uma confirmação de que ele ficou sabendo, de alguma forma. Uma forma totalmente inesperada. Quando essa esperança começa a brotar, algo de muita agitação toma conta. Incapaz de conter-se em suas emoções, buscou de forma pública demonstrar sua alegria num possível renascimento. E por que Brasil? Era minha dúvida, assim, por quê? Evidente, filha, que tem conexão com tuas cartinhas. Uma longa entrevista falando de fé e esperança aliadas à alegria. Longa entrevista. Quem quiser buscar no Google, no YouTube, essa entrevista, sim, ele começa a sentir alegria, mas ainda não pode dizer-te pessoalmente, por escrúpulos. Mas será um curto período de interiorização e súplica que surge de forma explosiva numa realidade totalmente estagnada em sua desgraça, a sua cegueira. 50 anos de cegueira, quer dizer, como? Totalmente estagnada em sua desgraça. Sua existência passou a fazer sentido diante da possibilidade de receber tamanha graça. Depositará todas as suas forças ao que deseja Deus Pai, na busca pela salvação de muitos. Continua escrevendo cartinhas. Eu te ajudarei. Tua mamãe. Confesso que
eu cansei de escrever cartinhas. Para a parede. Nesse período de pandemia, de silêncio, de ficar em casa, eu me voltei para os evangelhos do Autorta. Eu não sei qual foi a última cartinha, mas chegou um dia, eu não escrevi mais. E veio a 8ª mensagem, dia 14. Deixa eu ver de quem é. Tua mamãe. Podes pensar, filha, que não estamos agindo da forma conjunta, tanto quanto estás com uma estranha sensação. Bocelli tem sentido de forma intensa o chamado de Deus. Parece que foi despertado para a urgente necessidade de encaminhar não somente as crianças, mas em um âmbito muito maior. Foi quando ele deu aquele concerto na praça da Catedral de Milão, absolutamente vazia, catedral absolutamente vazia, e soltou a voz para entusiasmar o Natal tão triste. Procurem ver também esse vídeo dele na Catedral de Milão, sozinho, andando sozinho até a escadaria, totalmente isolado, dando um brado pela tristeza da pandemia. Foi exatamente quando Maria disse: parece que foi despertado para a urgente necessidade de encaminhar não somente crianças, mas em âmbito muito maior. Sua responsabilidade foi sendo plantada naquele coração, a começar pela pandemia, em sua impossibilidade de se locomover e estar diante de um palco. Sua voz foi engolida pela paralisia global. Reviu sua vida, chorou muitas vezes, buscou a Deus na total incerteza do que seria seu futuro. Inclusive, ele pegou Covid. Compreendeu a finitude do homem e sua fragilidade diante de acontecimentos inesperados. Concentrou-se, meditou, buscou levar esperança ao mundo inteiro. É muito comovente. Ele dentro daquela catedral totalmente vazia. Seu álbum foi planejado por Deus. O álbum que ele lançou. Seu álbum foi planejado por Deus para que, através de sua música, o sentimento de leveza e pureza pudessem ressurgir nos corações assustados. Acredito que seja o álbum
Believe, que quer dizer acredite, acreditar. Mas as coisas vão piorar de forma dramática. E esta mesma voz que encanta e vos enche de deleites deverá ser um bálsamo aos que perderam a esperança e, em desespero, irão procurar conforto espiritual. Este álbum é totalmente believe, acredite. É maravilhoso este álbum. Sua voz agora poderá ser usada para anunciar a vida de Jesus, como Valtorta descreveu. Sua voz agora poderá ser usada para anunciar a vida de Jesus, como Valtorta descreveu, e tu, filha, a coloriste com teus talentos e sensibilidade. Sim, Bocelli poderá fazer com sua voz tudo aquilo que foi iniciado por Valtorta. Basta que se conscientize dessa gloriosa missão que tem pela frente. Tua mãe. Um ser que vive entre dois mundos, né? Um mundo terreno, de glórias terrenas, aplausos e de ter que se superar a cada álbum novo. Um esforço para manter o mundo sintonizado no seu talento. E um mundo silencioso, um mundo concentrado, um mundo espiritual, um mundo voltado a Deus, sabendo do valor que representa perante todos. Que cantor hoje canta Ave Maria para o mundo inteiro? Ele foi lá cantar para o Papa. Papa Francisco, no 38º encontro dos como é que chama isso? Carismáticos. E não foi só essa vez, ele levou o coral do Haiti para cantar para o Papa também. Essas crianças que ele sustenta no Haiti. Enfim, é uma alma lapidada. Mas que existe forças, como se fosse uma corda e fosse assim, aquela briga de força, um puxa de um lado, outro puxa do outro. O que fazer? Os empresários atrás dele querendo show, querendo mais disco, querendo mais isso, mais show, mais show. Pense.
Algo precisa acontecer nessa vida para que o valor desse mundo não o leve mais para o abismo. A última mensagem agora de janeiro é bastante clara. Imagine quanto eu rezo, o quanto eu me vergo diante de Jesus diariamente e peço que este milagre aconteça, o milagre da aproximação. Precisamos rezar, porque quem conhece Maria Valtorta sabe, assim como o Padre Pio falou, Maria Valtorta, depois da Bíblia, é a obra mais importante que o mundo já conheceu. Padre Pio, palavras de Padre Pio. Depois da Bíblia, é a obra mais importante que existiu nesse mundo. Vamos rezar para que Jesus seja conhecido, seja amado, divulgado através de uma pessoa que é amada. Não podem rejeitar esse amor genuíno da pessoa dele. Tem credibilidade, trouxe beleza ao mundo. Rezemos. Eu vou continuar. Beijo a todos.